Fala galera, beleza? André Okazaki aqui com mais um episódio do Criando Códigos Testáveis, uma série onde eu faço uma análise de códigos ou de situações que parecem difíceis de testar ou que muitas vezes parece até que o código é intestável. A gente encontra essas situações aí no nosso dia a dia, eu encontro, você encontra, coisas que a gente vê por aí nas empresas, e eu também trago algumas sugestões de melhoria. Além de analisar o código ali, eu também trago sugestões de como você pode fazer para melhorar esse código, para deixar ele melhor, para deixar ele mais testável. Lembrando que essa série é interativa, então se você tem dúvidas, se você tem uma situação onde você não sabe o que fazer, não sabe como testar, se você nem tem ideia de como começar, dá uma olhada na descrição do vídeo aí que tem as instruções para você mandar esse código para mim, e aí eu posso fazer uma análise, eu gravo um vídeo aqui tirando as suas dúvidas, disponibilizo esse vídeo aqui no canal para você. O tema de hoje são métodos com acoplamento. Como é que eu faço para testar um método que tem muito acoplamento, que tem ali as suas dependências fixas dentro do seu código? Vamos dar uma olhada nos exemplos que eu trouxe aí, porque esse é um assunto bem interessante. Para começar, como que esse conhecimento pode te ajudar? O que você vai ver aqui nessa aula que vai te ajudar, que vai clarear as suas ideias aí? O mais importante de tudo, você vai entender por que o acoplamento é uma prática ruim e dificulta os testes. Não é que exatamente ter acoplamento é uma coisa ruim, porque a gente vai falar um pouco mais disso lá na frente, porque sempre vai existir acoplamento, mas quanto mais acoplado seu código fica, mais difícil é testar. E essa é uma coisa que você só entende depois que você começa a fazer teste de unidade. Tem muita gente que subestima esse conhecimento. As pessoas acham que elas entendem. Os devs olham para o código e falam assim, isso aí eu já sei fazer, eu entendo, eu sei como é que funciona. Só que na prática, quando a gente roda pelas empresas por aí, quando a gente vê exemplos na internet, um monte de gente não tem a menor ideia do que é acoplamento. Os devs forçam um monte de acoplamento desnecessário dentro do código. Como a maioria deles não faz teste, isso não faz tanta diferença no dia a dia. E aí a gente acaba se acostumando a olhar para código gigantesco, a olhar para código ruim, a olhar para código difícil de manter. E às vezes a gente nem entende por que isso acontece. Uma outra coisa, você vai aprender aqui a desacoplar. Como é que eu faço para baixar esse acoplamento? Muitos devs também entendem um conceito, mas não sabem implementar na prática. Não é tão difícil quanto parece, às vezes a gente até acha que entende como é que faz, mas aí quando vai mexer no código acaba fazendo do jeito errado, ou acaba fazendo as coisas meio esquisitas ali. Por último, esse conhecimento ele vai te permitir escrever código melhor. Quanto mais acoplamento seu código tem, pior ele é, porque fica mais difícil da manutenção, fica mais difícil testar. E como eu disse aí, não é nem teste de unidade. Às vezes fica difícil de você testar na mão mesmo, apertar botão, como a gente gosta de fazer aí, que a gente vê no dia a dia. É difícil testar um código que tem muito acoplamento. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo que eu trouxe. Criei aqui uma classe fluxo pedido, que é uma classe que faz controle de fluxos de negócio de um pedido aqui, de uma compra. E aí eu tenho aqui um método calcular pedido que recebe uma lista de produtos desse pedido aqui, que tem o ID do produto e a quantidade que a pessoa vai comprar, e tem o número do CEP aqui para fazer um cálculo do frete. E aí a gente faz um loop aqui dentro da lista dos produtos, faz esse cálculo. Primeiro ele faz uma consulta aqui para consultar o produto, porque lá no cadastro do produto tem as informações sobre cada um dos produtos aqui, inclusive o preço, que é uma coisa que não tem aí no pedido. E aí ele tem um produto, ele tem uma flag aqui, ó, lá no cadastro, que indica se tem uma promoção de frete grátis ou não. E aí se não tem a promoção de frete grátis, ele chama aqui uma outra classe de fluxo, que é a classe fluxo frete, que vai fazer aqui o cálculo do frete. Ele tem algumas regras que ele vai cumprir aqui, um valor mínimo de frete, um valor de peso mínimo aqui, ele vai consultar o valor do frete pela região,
E aí depois ele vai retornar para a gente o valor do frete. Aqui eu simplesmente vou adicionar os produtos no pedido e depois eu vou fazer o cálculo aqui do preço, né, que seria aqui o preço do produto vezes a sua quantidade, vai dar o valor total desses produtos mais o valor do frete aqui. Se você observar aqui nesse código do exemplo, você vai ver que ele vai chamando as classes que são dependências com um new. Então ele pega aqui produto repository e dá um new nele para poder consumir um método. Talvez você saiba, talvez você não saiba, o que a gente chama de dependência. São consumos dentro do seu método, né? Consumos de outras classes. Então eu dependo de outras classes para poder fazer aquilo que eu preciso fazer. A minha classe fluxo pedido, ela tem um método calcular pedido, e o calcular pedido, ele depende do repositório do produto, aqui o produto repository, porque ele precisa consultar o produto no banco de dados. Uma outra dependência que a gente tem aqui, o fluxo de frete. Para calcular o pedido, eu preciso calcular o frete. Então eu dependo de uma outra classe que é especializada em fazer o cálculo do frete para me fornecer esse valor aqui. Não existe código que executa sozinho. Todo código vai ter suas dependências. Mas se isso é muito normal, se isso a gente vê por aí nas empresas, por que isso é um problema? A dependência em si não é um grande problema. O código, como eu disse, tem dependências. O nosso método ele não pode fazer tudo sozinho. Ele precisa fazer outras coisas. Existe aqui o conceito da especialização, onde cada parte do seu sistema ele vai fazer alguma coisa específica. Então, cada classe do seu sistema ele vai fazer alguma coisa ali. E ele vai ter métodos específicos também que fazem coisas específicas. Então, é óbvio que dentro desse cenário de especialização, vai existir dependência dentro do seu código. Não tem como evitar. O grande problema é quando você tem dependências diretas. Então, quando a gente olha aqui para esse código, como eu disse, ele está instanciando aqui com o new. Então, ele está chamando diretamente aqui a classe produto repository e está invocando um método dessa classe, dessa implementação concreta. Se eu vier aqui no obter produto e der um F12 aqui no Visual Studio, eu vou cair aqui na definição do repositório. Aqui, claro, ele iria no banco de dados, né, porque é uma classe de repositório, só simplifiquei aqui para a gente ter o exemplo. Né? Mesma coisa aqui com o cálculo do frete. Se eu der um F12 aqui, ele cai diretamente na regra. Então eu tenho uma dependência direta aqui da classe fluxo pedido com a classe produto repository. Quando eu tenho uma dependência que é direta, ou seja, eu dependo especificamente dessa classe, eu começo a criar um bloco gigante de coisas. Essa dependência da classe específica, da classe pré-definida, que é o produto repository e o fluxo frete, ele faz com que o código ele se comporte como uma coisa só. Ou seja, eu não consigo fazer o fluxo pedido funcionar se eu não tiver a classe produto repository funcionando. Se você vê em definições como as do Uncle Bob, por exemplo, quando ele fala sobre acoplamento, ele fala muito sobre a dependência da compilação. Se eu tivesse dois componentes aqui, o produto repository em um outro componente, eu dependeria desse componente onde está o produto repository estar funcionando 100% para eu poder fazer a compilação da minha classe fluxo pedido. Então, existe uma dependência que é direta a nível de compilador, inclusive. Quando eu faço uma alteração na classe produto repository, se ela quebrar, eu também não consigo compilar a classe fluxo pedido. Então, esse é o nível da dependência. Quando a gente fala sobre dependência dentro do código, a gente pensa muito sobre essa chamada aqui, né? Sobre o new, e às vezes isso vai até mais fundo. Eu sei que isso às vezes para você não é tão relevante, é por isso até que eu digo que esse tipo de conhecimento é um pouco subestimado mesmo na área. Porque a gente não pensa nesse tipo de coisa. Não tem muitos devs, não tem muitas empresas, não tem muitos projetos que você vai pegar, onde você precisa pensar efetivamente a nível de componentização. A gente geralmente pensa como um monobloco. Então a gente é acostumado, a gente vai se acostumando no dia a dia a trabalhar com um blocão de informação, a olhar para o nosso sistema como uma coisa só.
Ah, eu não preciso pensar em desacoplamento aqui, porque, cara, tá todo mundo dentro da mesma solution. Às vezes até dentro do mesmo projeto mesmo. Então por que eu tenho que pensar em separar essas coisas aqui? Não tem problema nenhum só que ser assim. É assim que a gente aprende, é assim que a gente vai se acostumando. Eu digo acostumando porque a gente vê isso todo dia. E aí, como você vê isso toda hora, parece que é normal ser assim. E não é normal, não deveria ser, pelo menos. Esse tipo de pensamento, ele faz você achar que o seu código sempre é um blocão único de coisas. Uma coisa complexa, ela é feita de várias coisas pequenas e simples. Coisas especializadas. Tudo no mundo real é assim. Se você olhar para o seu computador, se você olhar para a sua televisão, às vezes até para um móvel, uma mesa, você vai ver uma cadeira, sei lá, você vai ver isso em todo lugar. São várias coisas específicas que são especializadas em fazer alguma coisa e elas se juntam para fazer uma coisa maior e mais complexa. Então, o pensamento de que o método calcular pedido é uma coisa só inteira, ele é ruim em vários sentidos. Né? Ele é ruim para a manutenção do sistema, ele é ruim para fazer teste, ele é ruim em vários sentidos. Então, você não pode achar sempre que o código é um blocão. O código não é um blocão. Seu método não é um blocão, sua classe não é um blocão, seu projeto não é. Você precisa pensar em separação. Até porque, quando a gente fala sobre métodos grandes, sobre classes grandes, o grande problema que você vai ver na maioria das empresas é que a gente pega código que faz coisa demais. Seu método tem 100 linhas, tem 200 linhas, ele com certeza está fazendo coisas demais. Ele poderia ser mais especializado, ele poderia ser dividido. Não o método quebrado em métodos menores, métodos privados menores. Mas ele poderia ter uma classe especializada em fazer cada bloco de coisas que seu método faz. Pode dar uma olhada aí no seu código hoje. Com certeza você está mexendo num código que tem 500 linhas, que tem 1000 linhas. Eu mesmo, por muito tempo, eu me acostumei a mexer em métodos de 5.000, de 8.000 linhas. E não é incomum você ver isso em vários lugares, em várias empresas. Em empresas grandes, projetos grandes. E aí, por consequência, os seus testes também acabam ficando grandes e confusos. Olha só como fica o teste da classe fluxo pedido aqui, ó. Se você olhar para esse método calcular pedido aqui, ó, você vai ver que ele tem alguns fluxos, né? Mas ele não faz muitas coisas exatamente. Né? O que ele faz aqui, ele faz um loop nos pedidos, nos produtos do pedido. Depois ele consulta aqui o repositório do produto, aí ele tem uma regrinha aqui do frete grátis. Depois ele tem uma outra regra aqui de fazer o cálculo, ele tem uma regra do frete, depois ele tem uma regra aqui para somar o valor total com o valor do frete. Então, no final das contas, ele não faz muitas coisas, né? Pelo menos aparentemente não faz. Mas vamos ver como é que ficaria o teste desse cara aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui nessa classe de teste, que eu já deixei ela pronta aqui, ó. Então eu tenho aqui fluxo pedido teste, e aí eu tenho o primeiro método de teste aqui, ó. Não deveria calcular pedidos sem os produtos. Então a primeira regra é a que passa por aqui, ó. Se eu faço um for each, ele não deveria calcular nenhum valor se não tiver nenhum pedido, nenhum produto dentro dessa lista de produtos aqui. Então esse é o primeiro teste que a gente faz. O segundo teste aqui, ó, deveria calcular pedido com frete. Então ele vai vir aqui na minha classe de fluxo, depois que ele entrar aqui no loop, ele vai obter o produto. Se o produto não tem, né, a promoção de frete grátis, ele tem que entrar aqui nesse if e calcular o valor do frete. Se ele não entrar aqui, ele vai passar lotado e vai deixar o valor zerado. E aí, esse aí é o nosso terceiro teste, né? Deveria calcular pedido sem frete para produto na promoção. Então, se ele tiver na promoção, ele tem esse indicador true aqui e não vai entrar, né? Então, em teoria, se a gente olhar para o que a classe faz e quais testes a gente deveria fazer, seriam esses 3 testes. Porém, a classe de teste ela tem outros testes aqui mais para baixo. Deveria calcular pedido sem frete para produto abaixo do peso mínimo.
Vamos rodar os testes aqui para você conseguir visualizar o problema da gente ter um código que é um blocão e por que é ruim a gente ter a dependência direta. O primeiro teste aqui, ele é mais simples porque não tem nenhum produto na lista, né? Então ele vai passar aqui pelo for each e não vai executar. Vamos rodar o teste aqui. Ó, não deveria calcular pedido sem produtos. O teste vai passar, né? Então vai dar aqui valor 0. Opa, cadê o teste aqui? Vai gerar aqui valor total 0, valor do frete 0. E beleza. Vamos executar aqui esse segundo teste aqui, ó. Deveria calcular pedido com frete. O que ele faz na montagem do teste? Estou mandando aqui um produto que é o ID 1 e o produto que é o ID 3. E aí eu tenho aqui, ó, quantidade. O produto 1, são 2 produtos no pedido, o produto 3 só tem 1. Vamos debugar aqui, que eu acho que fica mais fácil para você acompanhar. Quando eu vou fazer o primeiro loop aqui, ó, a primeira coisa que ele faz é instanciar produto repository. Como eu tenho uma dependência direta aqui, ou seja, eu dependo especificamente da classe produto repository, ele me obriga a saber o que o produto repository faz. Esse é o grande problema do acoplamento direto dentro dos testes. Como eu tenho conhecimento direto sobre a classe, eu preciso dessa classe porque eu estou dando um new aqui dentro do meu for each. Eu sou obrigado a conhecer a implementação do produto repository. Como ele faz para obter o produto. No caso de classes que vão ao banco de dados, esse new aqui inviabiliza o teste. Eu não tenho como fazer um teste de unidade aqui, porque a minha classe de dados vai no banco de dados. Então lembra lá que na definição do teste de unidade, eu não posso sair pela rede e nem acessar o disco. Porque senão eu vou ter uma dependência de ambiente. O teste de unidade ele não pode ter uma dependência de ambiente. Ele tem que rodar igual, independentemente do ambiente onde ele está rodando. Seja na sua máquina, seja na máquina do seu coleguinha aí, ou seja lá num servidor de build onde você está executando os seus testes. Então, para ele ser agnóstico quanto ao ambiente, você não pode nem sair pela rede e nem acessar o disco. No caso de uma classe de banco de dados, ela vai ao banco, ela vai se conectar lá. E para conectar no banco, você vai ter outras dependências que vão ser necessárias. Você vai precisar da string de conexão do banco. Você vai precisar talvez do driver de conexão do banco. E aí você ganha um monte de dependência para poder fazer esse teste. Sua string de conexão provavelmente está no arquivo de configuração. E aí talvez você tenha que imputar sua configuração no seu teste. E tudo isso vai bagunçando o teste, né? Vai deixando o seu teste mais difícil. Vai deixando ele mais complexo. É por isso que muitas vezes os devs não conseguem aprender teste de unidade. Porque se existe a premissa de não sair pela rede e nem acessar o disco, como é que eu faço para testar então? Começa a aparecer um monte de conhecimento que você acha que você precisa ter. Ah, mas eu preciso saber mocar, porque eu preciso mocar a configuração, porque eu preciso mocar não sei o quê, porque... E aí sua cabeça começa a viajar e desvia do foco que era só testar o seu método. Veja como uma coisa que parece que é idiota, que é só o lance do acoplamento, ela começa a deixar tudo mais difícil, começa tudo a ficar mais embolado. Então, se você tem uma dependência direta, você é obrigado a incluir a sua dependência direta dentro dos seus testes. Ou seja, aqui no meu teste, quando eu digo aqui que o total do pedido ele vai ser R$55, é porque eu sei que lá no produto 1, a minha classe de repositório, ela vai retornar 10. Então, como lá na minha regra ele é 10 vezes 2, né, porque é o preço vezes a quantidade, eu sei que aqui o produto 1 vai dar um preço de 20. E aí, quando eu chamo aqui o produto 3, é a mesma coisa. O produto 3 tem um preço de 35. Então ele vai me retornar aqui 35. 20 mais 35 já vai dar 55. Então eu sei que ele vai retornar esses valores de antemão, mas eu sou obrigado a saber. Eu tenho que ter conhecimento de outras classes. Só que o System Under Test aqui, a coisa que eu estava testando, era o fluxo do pedido. E agora no meu teste eu tenho que ter conhecimento sobre o produto repository também.
Então veja como as coisas vão se complicando, né? Veja como a coisa vai ficando difícil. E aí ele vai ficando cada vez pior, né? Porque daí a hora que eu entro aqui, ó, eu posso ter uma dependência também da classe fluxo de frete. Ó. Vamos ver aqui o tipo 3. Ó. O produto 3 ele não tem o flag da promoção ligado. E aí ele vai invocar aqui o fluxo de frete. Então também tem que saber o que a classe calcular frete vai fazer. Ah, mas olha só, como o meu produto tinha um peso lá de 100 gramas, ele caiu aqui, não passou pelo peso mínimo para cobrar frete. E aí ele zerou esse frete aqui, ó. Então no final, quando eu acabar de rodar esse teste, ó, o valor do frete ele vem zerado. Mas lembra qual era o nome do teste aqui, ó? Deveria calcular pedido com frete. O próprio teste aqui ele começa a ficar bugado porque eu tenho uma situação onde, olhando para o cenário, ele deveria cobrar frete, só que por causa da dependência ele não cobrou. Ele gerou um valor zerado aqui, onde deveria ser 15. Então olha a quantidade de coisa, de problema que isso vai gerar para você dentro do seu teste de unidade. E aí olhando para esse cenário, onde você precisa saber um monte de coisa, você precisa entender um monte de coisa, acaba que ninguém testa o código. Porque ou o dev que sabe testar, ele olha para aquilo lá e fala assim, ah, cara, eu não vou testar isso não, porque vai dar trabalho demais, eu tenho coisa para entregar aqui e não dá tempo de testar. Olha quanta coisa tem que testar junto com o fluxo do pedido. Sou obrigado a testar o repositório, sou obrigado a testar o fluxo de frete. Mas eu só queria testar uma alteração minha aqui no cálculo do pedido. E aí o dev que sabe testar, ele deixa quieto. Ele fala, ah, cara, depois eu vejo isso aí, depois eu faço, porque agora não tenho tempo, senão eu vou ter que alterar um monte de coisa aqui nos testes. E, por outro lado, quem quer testar, mas não tem o conhecimento sobre teste, acaba não testando. Porque daí a pessoa olha e fala assim, pô, mas o exemplo que eu tinha visto na internet era tão simples. Era só chamar um método e fazer um assert. Ou criar um mockzinho ali no máximo. Agora, pô, eu sou obrigado a saber um monte de coisa aqui. Como é que eu vou mocar o banco de dados? Aí vou ter que procurar no Google para ver como é que eu gero um mock aqui. E aí você passa dias, às vezes, procurando, tentando entender. Não é trivial mocar banco de dados, não é trivial mocar driver de acesso para outras coisas. Exige conhecimento da ferramenta, exige um monte de coisas. Então a pessoa olha e fala assim, cara, tem que aprender 300 milhões de coisas para testar. E não é bem assim, né? É só porque seu código não está bem feito. Né? Seu código tem problemas. Então é isso que eu quero que você entenda. O acoplamento gera problemas para quem testa. Para quem não testa, o código até funciona. Só que ele vai gerando outros problemas que você não tem conhecimento e que você só vai ver que é um problema quando você tiver na pior hora possível ali, quando você precisa corrigir um bug. Às vezes você precisa vir aqui e falar assim, pô, mas eu precisava corrigir uma regra aqui, ó, nesse cara aqui, ó, só que não tem produto. Não tem produto cadastrado, e agora? Como é que eu faço? Ah, mas aí você tem que pedir acesso na base de teste, e aí, porque na base de desenvolvimento não tem esse dado, e aí você não tem esse acesso, pô, mas eu vou ter que pedir acesso, como é que faz? E aí você vai criando um monte de tralha na frente aqui, que vai dificultando o seu teste. E você não sabe por quê. E aí você fica reclamando da empresa, pô, mas a empresa não tem, porque não precisava desse dado, porque não sei o quê, porque não tem uma base boa para testar, e você fica reclamando de coisa que não serve para nada. Então, é esse conhecimento que eu quero que você entenda, né? É isso que eu quero que você tire daqui hoje. O acoplamento ele gera vários outros problemas que na maioria das vezes são invisíveis. Então como é que você faz para resolver esse problema? A primeira coisa, você tem que trocar o new por injeções de dependência. Injeção de dependência não é um design pattern exatamente, né? Uma implementação de um design pattern que é a inversão de controle. Então a gente troca o controle do fluxo injetando uma dependência dentro do seu código. Você poderia, por exemplo, fazer algo desse tipo aqui, ó. Ah, eu tenho aqui o fluxo de frete. Eu troco essa dependência aqui, que é um new, por uma classe que eu injeto dentro do construtor. Tem vários tipos de dependência de injeção de dependência, né, que você pode usar. Pode ser por
construtor, pode ser por campo, pode ser por parâmetro dentro do seu método. O que importa é que você não vai dar new dentro da sua classe. Uma outra classe vai dar new nesse cara para te fornecer a instância que você precisa. Porém, quando você fizer isso aqui, você precisa entender uma coisa. O que gera o desacoplamento não é trocar simplesmente a sua classe pelo new, a injeção de dependência por um new. Nesse caso aqui, ó, fazer dessa forma aqui é errado. Você não deve injetar dependências concretas. Você não deve injetar classes concretas dentro das suas outras classes. Então, quando eu digo aqui que a primeira parte é troque o new por injeção de dependência, tem um outro ponto complementar. Você precisa usar interfaces. O que gera o desacoplamento não é a injeção de dependência por si só. O que gera o desacoplamento são as interfaces. A interface é uma forma de você depender de comportamentos e não de implementações concretas. Isso aí está descrito lá no Solid, é um dos preceitos do Solid, né? Depender de comportamentos e não de implementações. Quando você está aqui com o new produto repository, você está dependendo especificamente da classe produto repository. Para você tirar esse acoplamento, você deve abstrair essa implementação para um outro lugar. E essa abstração a gente faz com interfaces. Se você olhar aqui produto repository, ele já está implementando aqui e produto repository. Eu já tenho lá no fluxo de frete, eu já tenho uma interface que eu posso simplesmente referenciar aqui, ó, e ela já funciona. Então aqui eu não devo usar a implementação concreta, e sim a interface. Quando você usa a interface e não a implementação concreta, você está removendo a dependência direta e colocando uma dependência indireta. Ou seja, pode ser qualquer classe que você quiser, desde que ela implemente essa interface. Muita gente chama a interface de contrato de implementação também. É um bom nome, desde que você entenda por que é um contrato. Eu estou dizendo que esse comportamento existe em quem o implementa. E é por isso que a gente chama de contrato. Obrigatoriamente ele tem que implementar. Então, quando você faz essa troca, você está trocando a dependência da classe fluxo repository por alguém, que pode ser qualquer classe, que implemente fluxo e fluxo frete aqui. É isso que você deve fazer. Eu já deixei aqui um exemplo pronto, só para a gente já ver como é que poderia ser. Né? E aqui eu já troquei as dependências. Ó, já coloquei aqui ó, e produto repository e fluxo frete. Estou injetando aqui no meu construtor. E aí não tem mais o new. Então aqui eu já usei os dois recursos ao mesmo tempo. Que agora sim eu não tenho mais a dependência direta da classe. Né? Eu posso trocar ela por qualquer outra. No meu funcionamento aqui interno dentro do meu sistema, quando eu for resolver essa dependência, obviamente que eu vou direcionar para ser fluxo frete. Mas qual é a grande vantagem? A grande vantagem é que lá no meu teste eu posso fazer essa troca. Então, enquanto eu estou fazendo o meu teste, eu consigo trocar essa dependência por outra dependência. Não preciso mais usar a classe fluxo frete com toda a implementação de calcular frete que ela tem. Eu posso criar um substituto, né, para essa classe, desde que ele implemente a interface e fluxo frete. E aí quando a gente fala de substitutos, é que entra na história os mocks. Os mocks nada mais são do que substitutos de dependência. Então eu troco uma dependência que eu tenho dentro do meu sistema por uma outra que eu quero que faça as coisas que eu vou predeterminar. Ele tem o mesmo comportamento, ele existe lá, a declaração do comportamento existe, só que eu vou trocar o recheio do comportamento. Eu não quero mais que ele faça esse cálculo de frete aqui. Ó. Eu quero que ele faça alguma coisa específica que eu vou dizer como vai ser. Então, como isso ficaria aqui no nosso teste? Quando eu vou fazer aqui o meu primeiro teste, ele continua igual. Eu só preciso instanciar os mocks, estou usando mockqueue aqui. Eu só preciso instanciar porque agora o construtor pede as interfaces. Mas ele não muda nada, não é tão diferente do que era antes. Vou descomentar aqui o teste.
Só que agora, olha só, deveria calcular pedido com frete, ele já fica bem diferente. Então eu já consigo aqui, ó, fazer a troca do produto repository, porque agora eu quero que ele retorne um produto específico. Estou falando aqui que na minha consulta, aqui eu estou mandando só um, porque eu quero testar se vai vir com frete ou não. Não quero testar, por exemplo, a soma do meu pedido. Mas eu sei que ele tem aqui, ó, tem promoção frete grátis. É falso, então como eu estou fazendo o teste com frete, eu já estou forçando aqui a ele ser falso. Ou seja, ele vai entrar aqui no meu if, que vai entrar aqui no not tem promoção frete grátis. E aí eu estou forçando um valor específico também aqui, ó. Já com R$10 e 100 gramas dentro lá do meu peso. Veja que essa informação ela não é relevante mais para o teste. Porque o fluxo de frete também é um substituto, também é um mock. Então aqui embaixo eu já estou mocando aqui o fluxo de frete. Quando eu passo aqui para o calcular frete, eu estou dizendo o seguinte, que qualquer coisa que ele mandar lá para o calcular frete, eu vou retornar 8.1 de valor. E aí quando eu for fazer a soma, eu já sei que são dois produtos, né, a R$10, vai dar R$20 por produto, mais o frete vai dar R$28 e 8,10 centavos aqui de valor de frete. Vamos até debugar esse teste aqui, ó. Não sei se você tem familiaridade aí com os testes ou não. Vamos entrar aqui, ó. Debugar esse cara aqui só para você ver. Então, ó, entrou aqui na minha classe calcular fluxo pedido, né, no método calcular pedido. Lembra que a gente mocou o produto. O repositório do produto. Então, quando eu entro aqui, ó, tem uma instância de mock iProduct repository.object. Ele vai me retornar aqui agora o produto que eu pedi. Então, ele tem que me devolver um produto com valor R$10. Preço R$10. Veja aqui, ó, que ID 1, peso 100, preço 10. Não é a mesma coisa que tem aqui no produto repository. Ó. O 1 tem o peso de 250 gramas e aqui retorna true. Então, ele trocou a minha dependência em tempo de execução do teste. Assim como eu trocaria a dependência quando eu estivesse executando a minha aplicação. Vou colocar a dependência que eu quero aqui, que nesse caso seria o produto repository. Então, o próprio sistema aqui do teste está fazendo as trocas. Eu estou tirando vantagem aqui da estrutura da orientação a objeto. Ou seja, eu dependo do comportamento, não da implementação concreta. E quem me permite fazer isso são as interfaces. Não é a injeção de dependência. Esse eu acho que é o maior erro que todo dev comete aqui quando começa a mexer. Principalmente no .NET agora, no .NET Core, onde tem um mecanismo de injeção de dependência built-in, já no próprio .NET, os devs confundem isso. Eles acham que injetar dependência, eu posso colocar uma classe concreta lá. E não é. O que desacopla são as interfaces. Não são as injeções de dependência. Injeção de dependência é só uma implementação. Quem faz o desacoplamento aqui são as interfaces. Ó, mesma coisa agora para calcular frete. Lembra que a gente falou lá que o calcular frete tem que retornar 8.1. É o valor que ele retorna. E é por isso que o teste passa. A última coisa, foca os seus testes nas unidades. Uma vez que você tem o desacoplamento, que você tem as coisas separadas, fica mais fácil entender como é que você foca nas unidades. Então, se eu quiser testar o frete, o cálculo do frete, eu vou fazer um teste em cima do cálculo do frete. Então, eu tenho aqui uma outra classe, que é o fluxo frete refat, que implementa aqui fluxo frete. É a mesma classe lá que a gente tinha antes aqui, ó, só que com a mesma implementação. Então ele tem aqui região repository, também está injetada essa dependência aqui com uma interface. E aí, agora que eu tenho o fluxo de frete separado efetivamente do pedido, eu consigo fazer testes específicos só para o fluxo de frete. Ah, mas dá para fazer teste aqui também, com exceção aqui do região repository. Sim, daria. Só que mesmo tendo esses testes aqui, ó, que eu já tenho eles prontos aqui. Então, ó, vamos até descomentar isso aqui para você ver. Não deveria calcular frete com peso abaixo do mínimo.
Deveria calcular frete com o valor mínimo e deveria calcular o valor frete com o valor cadastrado. São as coisas que o nosso código faz. Ó. Regra do peso mínimo, regra do frete mínimo. E sem a regra do frete mínimo que vai vir o que está cadastrado aqui no região repository. Eu fiz testes específicos. Quando você tem essa separação, você pode não fazer o teste do fluxo de frete dentro da sua classe de pedido. Só que como aqui o fluxo pedido ele está junto, está acoplado com o fluxo frete, você é obrigado, é obrigada a testar as duas coisas juntos. Porque se você não testar, vai dar errado, como deu errado esse teste aqui. Ó. Eu dependo deles. Então sou obrigado a testar lá também. Quando você tem o desacoplamento, você consegue focar em unidades, focar em métodos separados. Então vou fazer um teste para o fluxo de frete, vou fazer um teste para o fluxo do pedido. Separadamente. E aí, como eu tenho esses dois testes separados, eu já não preciso testar mais o frete dentro da minha classe de pedido. Se eu quiser fazer um teste na classe de pedido, eu vou testar só o pedido. Ó. E agora aqui no resultado do nosso teste, o que a gente tem? 7 testes, agora 6 testes, né? Agora mais completos, inclusive, né? Porque eu consigo testar coisas específicas do fluxo de frete. Só que aqui no pedido, em vez de ter 5 testes, como eu tinha antes, eu consigo ter só 3, que são as situações que eu tenho lá na minha outra classe. Vou deixar rodando aqui esse teste só para a gente deixar ele verde. E agora eu tenho testes específicos, tenho testes mais focados da unidade, e eu abaixei aqui a cardinalidade do meu teste do pedido. Ou seja, eu tenho menos combinações que eu preciso testar lá no fluxo do pedido, já que eu já testei eles aqui no fluxo do frete. Veja que focar na unidade só é possível porque está desacoplado. Quando você tem muito acoplamento, é difícil conseguir enxergar que as coisas não são dependentes. E aí, às vezes, você está testando, você está se matando, se garfando lá com um teste, talvez porque o seu código está muito acoplado e você não está enxergando esse acoplamento. Então, concluindo, acoplamento é uma coisa que não combina com teste de unidade. Só que, infelizmente, você só vai entender isso quando você começar a fazer teste. Se você não faz teste de unidade, você vai passar a vida toda aí achando que está tudo bem fazer o código dando nil lá. Quem é do VB, quem é mais antigo aí, se acostumou com isso. Porque lá no VB6, no VB5, era assim. Não era exatamente orientado a objeto lá, o VBNet mas ele ainda traz muita coisa ruim do que tinha lá do VB6, do VB5. Quem pegou essa época aí sabe como é o ASP3. É duro, as coisas são todas blocões de código, né? E a gente se acostumou com isso. E quem ensinou os devs de hoje a programar, viveram isso também. Então tem muito dev hoje que mesmo programando em linguagens mais modernas, como C Sharp, por exemplo, pegando ali o .NET, que agora já tem uma estrutura melhor, ou o .NET Core, que é um pouco mais antigo aí, mesmo esses devs, eles têm hábitos ruins, porque quem veio lá de trás não ensinou a fazer desacoplamento. Quem veio lá de trás passou aquilo que ele sabia. Passou aquilo que ela tinha aprendido lá atrás. E não tem nada exatamente de errado com isso, é só que a pessoa não aprendeu. Então muitos devs hoje não entendem isso. E principalmente não fazem teste de unidade. Você vê que uma coisa acaba puxando a outra, né? Meio que é o joguinho do ovo e da galinha ali. A gente não faz teste porque tem muito acoplamento, a gente não sabe tirar acoplamento porque não faz teste de unidade. Então, uma hora você precisa quebrar esse fluxo. Esse conceito de acoplamento que o Uncle Bob traz lá no Clean Architecture é interessante porque você começa a entender por que quando você mexe numa coisa quebra a outra. É por causa do acoplamento. Muitas vezes você está mexendo num lugar lá e aí às vezes você nem testa aquilo, você sobe no seu ambiente de teste lá e o negócio buga, você bota em produção, quebra uma outra coisa que não tinha nada a ver. E você fica lá, pô, mas não mexi nisso, por que quebrou? Quebrou porque tem muito acoplamento. Como as coisas são muito interdependentes, uma coisa que você mexeu na cadeia que é lá no começo, quebra lá no fim. Afeta outros pontos do código que não tinha nada a ver. Nunca é tarde para você aprender o básico.
Nunca é tarde. Eu sei que você curte mexer com coisa nova, que você gosta de tecnologia, você quer mexer com as coisas da nuvem lá, você quer mexer com o Kubernetes, você quer mexer com recursos novos do C Sharp, .NET novo. Eu sei que isso é interessante, mas não deixa de lado o básico. É uma grande falha dos devs hoje deixar o básico de lado. É por isso que a gente tem tanto problema quando vai mexer em código hoje. Por isso que se gasta rios de dinheiro com software ruim. Porque a gente deixa de focar no básico. É o básico que vai te levar para frente. É legal mexer com tecnologia nova, com coisas. É divertido. Só que a base serve para sustentar isso. Se você não tem o básico, você vai passar todo o seu tempo de estudo tentando arrumar coisa que às vezes até você mesmo aí que quebrou. Quando sua base estiver forte, você vai ver que tudo fica mais fácil. E aí, cara, aí sua carreira deslancha. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um joinha aí no vídeo. Se você gostou muito, se inscreve no canal porque ajuda a distribuir esse conteúdo para mais devs. Se você tiver outras sugestões de como você pode trabalhar com desacoplamento, como é que você faz para tirar o acoplamento aí do seu código? Deixa um comentário aí no vídeo também. Se você tiver dúvidas, se você não sabe como testar, tiver sugestões para temas aqui do Criando Códigos Testáveis, dá uma olhada aí na descrição do vídeo e me manda a sua dúvida, me manda o seu código que a gente faz análise aqui no canal, beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.